falamos em agricultura urbana, podemos relacionar ela como atividades artesanais. De alguma forma, todos podemos produzir alimentos nos centros urbanos. E além de produzir alimentos, a gente pode estar interagindo com o manejo do solo, manejo da água, com o conhecimento da direção dos ventos que nos importam também nos espaços, a incidência do sol, que é um elemento muito importante, principalmente aqui para a região sul, que tem uma variação ao longo do ano. Enfim, estamos falando de elementos naturais e vivos, que variam e que têm uma dinâmica bem mais complexa do que a gente pode imaginar. A agricultura urbana vem literalmente romper com essa selva de concreto que a gente vive, vem trazer um espaço verde no meio de tanta cimento, e ao longo dos anos a gente foi se engaiolando em peças de concreto e nos isolando da natureza. Isso com o tempo foi trazendo uma certa depressão, porque todos nós como seres humanos, nós temos a dualidade de ser metade animal e consciência. Esse nosso lado animal, ele precisa do contato com a natureza. Quando desenvolvemos práticas agrícolas, mesmo que nos espaços urbanos, estamos tendo a oportunidade de estar revitalizando nossas áreas verdes, por exemplo. E não apenas revitalizando, mas vitalizando nossas áreas verdes, dando vida a elas. A agricultura urbana, ela não se resume apenas ao cultivo de espécies destinadas à nossa alimentação, mas a todos os aspectos de manejo sustentável do nosso ambiente. Nossas ações, nossas decisões, por artificiais que sejam, fazem parte da natureza. E a natureza compreende o lazer, o trabalho, a construção do conhecimento e a nossa existência. A agricultura urbana também tem uma coisa fantástica, porque ela promove a criatividade, né? A gente tem que trabalhar com pequenos espaços, então tu tem que otimizar esse espaço. Tu vai criando, elaborando, e a tua mente, quando começa a trabalhar a criatividade, isso te traz uma satisfação pessoal também. Isso eleva a consciência. Todo o processo criativo eleva a consciência. E aí, quando a pessoa começa a criar e trabalhar com o verde, isso traz um sentimento de pertencimento a algo muito maior. Essa satisfação rompe com esses processos de depressões, ansiedade, né? Todas essas doenças mentais são trabalhadas nesse processo criativo. A gente também pode fazer espaços lúdicos, com labirintos, elementos de diferentes cores, também para promover um olhar, né? Pois todo dia eu olho para essa figueira aqui e todo dia eu observo ela com toda a atenção que existe em mim. Eu simplesmente me transformo nela e observo os pássaros que estão nela e fico imaginando, né, os outros seres vivos que vivem. Ela é um sistema vivo, ela é um universo, essa árvore, né? Ela tem outras espécies vegetais que vivem nela, várias espécies de animais, tem ninhos de gambá, né? Tem cobras, tem toda uma cadeia alimentar nessa figueira, todo um processo. E isso, toda vez que eu observo ela, existe em mim algo que me faz pertencer, que me faz ser essa árvore. E isso gera em mim uma satisfação muito grande, assim, um amor, digamos que seja o próprio amor como ele é. A gente que tem filho, a gente quer que nosso filho tenha uma vida, se alimente bem, se conecte com as coisas da natureza, mas bem, quem vive na cidade tem dificuldade. Tanto da questão do acesso às coisas, do transporte público, ou do preço das coisas, ou do lugar que se vive, quanto ao tempo. Então, a gente precisa trazer essas coisas para perto de onde a gente está. Essa é a força, eu acho, da agricultura urbana, assim, a gente deseja isso para os nossos filhos? Sim. Então nós vamos precisar fazer acontecer para que isso venha até perto de nós, porque nem todo mundo vai ter estrutura e condições para estar fazendo saídas para viver essas coisas. Aí precisa conviver, e conviver é uma coisa que tem impacto na saúde das pessoas. E aí, bom, tem que conviver, tem que se organizar, tem que sentar, onde que a gente vai trabalhar. Estou falando daí, pensando de maneira bem pragmática na implantação
frustração de algo assim. Tem muita potência para causar impactos na saúde da cidade, das pessoas na cidade. É uma coisa com muita força, né? Com muita capacidade de agregar as pessoas, porque vai ter muito imprevisto, vai ter coisa que vai dar errado, e aí tu aprende a lidar com uma frustração coletivamente, assim. As cidades têm um clima, assim, estou falando empiricamente também, não sou um estudioso das cidades, assim, mas as cidades têm um clima, tem cidades que são mais deprimidas. O São Lourenço tem um problema sério com o suicídio, né? Acho que não tem como a gente falar, se a gente vai falar de São Lourenço e falar de saúde mental, e falar de saúde na cidade, a gente precisa falar de suicídio. O estado do Rio Grande do Sul tem isso, e o município de São Lourenço, infelizmente, é um dos que puxa essa fila de altos índices de suicídio em relação ao tamanho da sua população. São coisas que precisam ser problematizadas, assim. E, bom, isso está na estrutura da cidade, tem a ver com a saúde da cidade. Então a gente precisa pensar modos de estar nessa cidade e que lide com isso. Eu não estou dizendo aqui que fazer hortas comunitárias em São Lourenço vai diminuir o número de suicídios em São Lourenço, mas talvez vai promover convivência entre as pessoas, e quem convive está em contato e está falando, e está ouvindo. A gente já se conhece um pouquinho. Olha, acho que não, né? Ô Márcio, não estou bem. Então... Isso dá para afirmar. Então tem a ver com rede social, entende? Né? Tem a ver com rede. Formar uma rede. E aí, claro que aí sim, rede social é um fator de proteção para problemas de saúde mental, vamos falar assim. Isso dá para afirmar. Isso dá para afirmar. Dependendo do... Isso dá para afirmar. Fazer algo que nos dê prazer, que nos proporcione alegria, como um hobby, que ninguém vai nos cobrar se está pronto, se não está pronto. Por exemplo, trabalhar com a terra, fazer hortas, preparar vasos, lidar com plantas, com sementes, com mudas, então, com plantio, com podas. Então, essas ações, essas atividades, elas nos podem nos proporcionar um excelente bem-estar, um excelente ganho em termos de saúde mental, em termos de qualidade psíquica. Por quê? Porque especificamente o lidar com a terra, o plantar e o cultivar. Primeiro, porque nós estamos trabalhando, né? Nós estamos lidando com algo que se desenvolve e que a gente acompanha esse desenvolvimento, né? De uma semente, ela cresce, ela vai sendo cuidada, ela pode ser podada, ela pode ou não dar frutos, enfim, é uma relação que se estabelece de cuidar de algo desde uma semente até o seu potencial maior, que pode vir a ser. O segundo aspecto é o lidar com a terra, que o lidar com a terra nos proporciona um reencontro conosco mesmo, com nossos aspectos mais primitivos, especialmente com sentimentos de raiva, de frustração, e que permite no manuseio da terra, no manuseio do barro, que esses sentimentos sejam liberados ali, nesse manuseio, não de outras formas, né? Quer dizer, de outras formas, com gritos e violência física ou verbal, enfim. O lidar com esses sentimentos, o vir à tona esses sentimentos do próprio manuseio no barro, e isso se expondo ali, ficando ali, né, nessa troca, no fazer mesmo, no lidar com a terra. Outro aspecto importante é que pode ser feito ou em grupo ou individual. Individualmente também esse contato com a terra, também o plantio, nos coloca num aspecto, nos coloca numa posição de introspecção, de reflexão, de estar consigo mesmo
e que a gente pode estar muito bem consigo mesmo, em ambientes que a gente é muito, no momento que nós somos muito provocados e empurrados a estar conectados o tempo todo, falando com as pessoas o tempo todo em múltiplas redes sociais. E se nós não estamos nisso, nós não estamos agindo dessa forma, é como se a gente estivesse defasado ou não estando no mundo, né? É possível estar no mundo, estar muito bem, ser muito bem e ter muita saúde ficando consigo mesmo. Então, o plantio, o cultivo, também é algo que nos proporciona esse contato interno com o nosso eu, né? A nossa intimidade. Em grupo também pode ser muito interessante porque a gente troca experiência, a gente troca sorriso, a gente troca afeto, enfim, são momentos que podem ser muito lúdicos e muito alegres quando compartilhado em grupo, quando feito em grupo, né? Vem alguém, vem uma visita, a gente mostra aqui, né? Vamos lá pro pátio, vamos ver o pátio, faz tempo que tu não vê o pátio. Então é algo que nos orgulha muito, assim, né? No sentido de que a gente está investindo a nossa energia, o nosso tempo, né? Então, assim, é algo que a gente preza muito, estar em casa fazendo isso, porque é bacana ver. Acho que a gente vem de uma área, né, que não é agrária, que não é das rurais, então a gente vem de uma outra área. E que as relações, como em toda área, são muito viciadas, né? E as pessoas falam sempre as mesmas coisas, a gente já estava bastante cansado da nossa área. Então, poder fazer uma coisa completamente diferente, que permite ter relações diferentes, né? Com assuntos diferentes, assim, não precisar falar do que a gente costuma falar há 10 anos, né? Que é mais ou menos o tempo que a gente está aí no mundo do trabalho, também é algo que nos alegra muito, assim, né? Poder descobrir, porque é uma descoberta, né? É um universo que para quem vem de uma outra área, seja ela qual for, é isso que é mato, né? E aí isso dá para comer, dá para fazer, né? Isso, e aí o coração da bananeira, como que a gente vai fazer, né? Então, assim, é algo que é uma descoberta e que permite, assim, nessa altura da vida que a gente tá também, né? Que já estamos na caminhada, poder ter algo novo, inserir algo novo na vida, né? Isso também renova e dá um gás muito bacana, assim. Eu acho que a agricultura urbana e essas relações que se estabeleceram a partir desse olhar nos permitiu viver coisas diferentes. Mas e eu acho que na perspectiva de entender que isso é da pessoa, né? Não adianta a gente vive, né, num contexto aí que todo mundo prescreve coisas para as pessoas, né? Bom, não tem que fazer tal coisa, né? Estão fazendo tal, que nem, né? Tem pessoas que gostam de fazer artesanato, tem pessoas que não, né? E tem pessoas que dizem, se tu fizer artesanato, vai fazer isso, aquilo, outro, né? Então a questão, né, de poder plantar é nosso, assim, né? Não deve ser sequestrado e não deve ser... A gente acredita que isso não deve ser prescrito, a gente não fica dizendo para as pessoas, plantem, né? Não é nesse sentido. Você vai gostar. Isso, então se as pessoas gostam, elas gostam, né? E a gente vai... porque às vezes vem pessoas aqui que dizem, mas eu não conseguiria fazer isso. Sim, se tu não gosta, tu não vai conseguir fazer. Não é teu isso, é nosso, né? Mas a gente pode compartilhar isso, como a gente pode compartilhar o que é teu, o que tu gosta, a gente compartilha junto, né? Mas não significa que tu precisa fazer para ti, né? Não, a gente não pode entrar acredito eu, enfim, é nisso que eu acho que é poder, se identifique, né? Porque senão tudo vai ser sequestrado por profissionais, né? Então todos os profissionais, né, de qualquer área vai querer vender seu peixe, vai querer que os outros executam dessa forma, né? Mas as pessoas poderem entender, né, que fazendo o que gostam, né, descobrindo, né, coisas, né, possibilidades, isso é fantástico poder, né, ter essa oportunidade de plantar. Bom, minha gente, isso aqui é o manjericão dado aqui no sul, né? Ele é conhecido como tempero e como chá. Como chá, ele funciona para sistema de ovários, para a mulher. E é conhecido também que tem o ômega 3, que é bactericida e contra a infecção. Então é um chá que é ótimo, né, para a saúde. Então isso aqui é encontrado muito no sul.
Esse aqui é um tipo de manjericão comum, porque aí tem um manjericão bergamota e tem um outro manjericão que é mais comum também. Essa aqui é conhecida a sálvia comum, né? A sálvia do jardim. É uma sálvia que se faz tempero dela, né? Ela é muito cheirosa, macera as folhas com sal um pouquinho e bota no frango. E conhecida também como para tirar resfriado. Tu ferve umas 2 folhinhas dessa aqui, bota um açúcar, ou senão um melzinho e tira o frio. E a hortelã também é uma erva de chá muito boa. E a hortelã, ela abre os chakras da pessoa para energizar o corpo da pessoa. E nós precisamos de energia, assim, nós comemos nossos alimentos, nós precisamos de energia. E ela abre o nosso chakra, muito boa também a hortelã. E quando eu tirava férias, eu ia ajudar o meu avô, onde eu comecei a aprender a conhecer ervas medicinais, né? Que ele sempre tinha um bule em cima de um fogão a lenha, para sair a tintura da erva, né, para ele tomar, né? Ele tomava muito gervão. Ele morreu aos 93 anos, sem nunca tomar uma medicação que for, né, era sempre chá. E ele me ensinou muito, né, e eu sempre gostei. Basta que faz 15 anos que não dá gripe. Então aí vocês veem o que a planta faz no organismo humano, né. E daí em frente eu segui a buscar conhecimento, fiz algum curso fisioterápico, né, da irmã Sunta, em Pelotas também, mas de lá pra cá eu venho aprendendo, pesquisando, né? Porque as ervas também elas têm quantas indicações, porque não é só eu apanhar um chá. Tem a lua, tem as horas que ela dorme, né? Então isso aí tudo é um respeito da planta que nós temos que ter com a natureza. Porque o mestre Jesus, ele disse, aquele que conhecia a natureza pode se considerar mestre, né? Então eu conheço um pouquinho assim, né? Então é a parte que eu me sinto mais aliviado é de não tomar um remédio, é sim fazer o chá. E lá o que eu tenho em casa lá não tem mais espaço, mas a gente pega resto de verdura, alimentos, né, que menos com óleo, e larga na terra, vai fazendo compostagem e vai criando a terra forte ali, né. A gente também cultiva temperos, tudo no espaço pequeno, a cebolinha, a salsa. Então a gente vai cultivando o que dá ali, porque tu tem em casa, né. O japonês, ele planta até em caixa, então tu tendo um pedacinho de terra ali, tu pode fazer a compostagem e arrumar e plantar, né? Eu não gosto de ficar parado, então eu gosto de fazer alguma coisa de útil. E que nem diz a frase, a inteligência nada vale se ela não for compartilhada. E que nem diz Madre Teresa de Calcutá, é mais fácil arriscar coisas grandiosas que tu formar fila com um pobre de espírito. A conexão da terra, da lua, do sol, do fogo, da água, do vento, sabendo que a arte nos ronda, que tudo está em movimento. A conexão da planta, do povo, do bicho, do afeto, do alívio, do anseio, da viagem dos pensamentos, no processo de transformação. Do amor da mente, do corpo, da cidade, da praia, do campo, agregando conhecimento, majorando a integração.